Muito bem, queridos irmãos, muito bem, queridas irmãs. Eu disse a vocês que a inteligência é uma faculdade tipicamente humana. O ser humano é um ser intelectivo, é um ser intelectual. A inteligência é uma faculdade tipicamente humana. Razão por quê? Razão porque só o ser humano é capaz de perceber que por trás das existências, por trás dos fenômenos, existe uma unidade. Há um centro, há uma causa, sem a qual nada do que existe poderia existir. Falando bem praticamente, por trás do homem, este animal racional, tá? Por trás do pato, da galinha, do cavalo, do boi, das aves, há um centro, há uma causa, há uma unidade, queridos. E sem esse centro, nada poderia existir. Então, porque o ser humano é um ser inteligente, intelectual, porque intelectualizável, ele é capaz, através dessa pluralidade, de perceber a realidade, de perceber o centro por trás de tudo que existe. O ser humano é capaz disso. Por sinal, queridos, na antiguidade, o autêntico filósofo, o autêntico sábio, era aquele que, através dos fenômenos, era aquele que, através das aparências, percebia a realidade, percebia o centro, percebia a causa de todos os efeitos existentes. Que os sentidos orgânicos podiam aprender. Essa pessoa que atingia esse centro, essa realidade, esse era um amigo da sabedoria. E mais que isto, ele não apenas era um amigo da sabedoria, ele não apenas era um descobridor da verdade, mas ele era um possuidor da verdade que vai além das camadas periféricas. Isto me chama a atenção, queridos. Isto me chama a atenção porque o Antigo Testamento, esta premissa filosófica que estou falando para vocês, o que era um filósofo na antiguidade, ela está, em termos cronológicos, na idade do Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele planifica, o Antigo está em função do Novo. Aquela premissa filosófica daqueles homens sábios, eruditos, aqueles mestres do saber da antiguidade. Estou falando literalmente da filosofia da antiguidade, os mestres filosóficos da antiguidade. Com toda certeza, o advento cristão, o advento do cristianismo, a encarnação, de alguma forma, e com muitos elementos palpáveis intelectualmente, nos vem dizer que Jesus, o evento cristão, Jesus Cristo, ele também vai planificar aquela premissa, aquele conceito filosófico da antiguidade. O Novo Testamento ele não vem simplesmente planificar o Antigo. O pensamento da filosofia antiga, ela vem também apontar
para a verdadeira sabedoria, Jesus Cristo. E para isto, queridos, duas perguntas, ou uma pergunta dividida em duas, é preciso fazer. Sem desmerecer, sem demérito algum para a filosofia da antiguidade. Nenhum. Eu lanço mão dela para poder fazer as minhas palestras. Grandes homens, grandes pensadores, por exemplo, Tales de Mileto, 6 séculos antes de Cristo. Ele queria achar o constitutivo que estava por trás de todos os fenômenos, e ele dizia que era a água. O que estava por trás, o centro de tudo, de todos os fenômenos existenciais, era a água. E outros foram dizendo outras coisas. Então são homens que debruçaram-se para pensar, para refletir, para escrever. Alguns escreveram os seus pensamentos, outros, os seus pensamentos foram escritos tardiamente por discípulos, como é o caso de Sócrates, que não deixou nada escrito. Então esses homens chegaram a um nível de saber que não podemos de maneira nenhuma ignorar, deixar de lado, abandonar, desrespeitar. Meu irmão Paulo Roberto, lá de Mossoró, falando, que a filosofia é a ferramenta para se compreender a teologia. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, guardando este patrimônio de conhecimento, este patrimônio filosófico da antiguidade, a gente percebe, e vou mostrar para vocês agora um pouco disto, que eles também prepararam o caminho para uma sabedoria, um conhecimento maior, que talvez eles nem soubessem, talvez eles nem tivessem pensado naquilo. Mas por seu turno, eles fizeram o seu dever de casa. Eles pensaram, eles refletiram, eles usaram o dom do intelecto. Porque seres intelectivos, eles fizeram o dever de casa. E tanto fizeram que deixaram um legado para a humanidade. Deixaram um legado para a humanidade. E hoje cabe a nós, sobretudo aos cristãos, e aqui entra a pergunta: quem tem o dever de ser o sábio por excelência? Quem tem a responsabilidade de ser o amante do conhecimento, o amante da sabedoria por excelência? O Brasil é dito ser o maior país cristão do mundo, isto contando entre católicos, protestantes, por aí vai. Observe a responsabilidade que temos, amados. Observe a responsabilidade que temos. Se o Antigo Testamento ele prepara o Novo Testamento, e Jesus é a plenitude, é a consumação na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então vejamos a responsabilidade que temos de fazermos uso dessa faculdade que é tipicamente humana, o intelecto, a inteligência. Para isto, queridos, para não ficar muito nas minhas palavras, você já sabe que eu estou falando tudo isso porque quero falar algo, e falaremos provavelmente não neste vídeo, mas para falar um pouco da responsabilidade. Quem é o sábio por excelência hoje? Salvaguardando todo aquele patrimônio dos nossos grandes mestres do conhecimento da antiguidade, aqueles grandes filósofos. Quem é?
O que é o cristão hoje? O que é o cristão hoje? Como o cristão deve compreender-se? Um ser levado por todo vento por qualquer vento de doutrina? Um ser levado pelo vento? Igual uma pena que para onde o vento sopra vai, sem direção? Há poucos dias uma senhora me falou, num só dia, ela participou de 4 cultos em igrejas diferentes. O último culto que ela foi, desde as 10 horas da manhã, o último culto que ela participou, foi uma vigília que começou às 10 da noite, isto em um só dia. E ela disse que foi naquela vigília, foi só lá, 4 igrejas diferentes, que ela foi receber a resposta que ela queria. Foi lá que ela foi receber o que ela estava buscando. Porque nas 3 que ela esteve anteriormente, ela não conseguiu. Mas pelo que ela me contou, foi muito fácil ela adquirir a resposta lá. Porque logo na chegada ela falou com um irmão. O seu problema, estava vivendo assim, uma crise, e a família estava destruída, o marido não sei o quê, e contou, e hoje eu já fui em 3 igrejas, participei de 3 cultos, buscando uma solução, não demorou, saiu uma profecia. Eu acho que até você conseguia fazer essa profecia, né, meu irmão? Você que está me escutando, você que não é dado, não se dá muito a essas coisas, né? Porque o portfólio dela já estava ali, a caveirinha dela já tinha contado tudo. Pronto, aí foi aquela profecia, e ela chorou, e sentiu-se. O que é que espera-se do cristão hoje, queridos? O que é que espera-se do cristão hoje? É necessário que coloquemos em prática esse dom que Deus nos deu, para não sermos levados de um lado para o outro, sem termos base sólida. E o que está acontecendo hoje no meio cristão, queridos, o que está acontecendo hoje no meio cristão é exatamente esta falta de inteligência. Estamos abrindo mão, assim como Esaú vendeu a sua primogenitura por um guisado saboroso ao seu irmão Jacó. Estamos vendendo a nossa inteligência por guisados momentâneos, por paneladas aceboladas, e elas estão determinando a nossa história cristã. Elas estão determinando o curso do nosso ser cristão. Porque ali alguém me fez chorar, alguém me fez sentir Queridos, o ser humano hoje está estressado. O ser humano hoje ele chora por coisas pequenas. O ser humano está num frenesi tal, que quando alguém pega ele e dá um choque nos seus sentimentos, não tem como ele não se desmanchar em lágrimas. Porque ele está sob pressão. Os seus mais nobres sentimentos estão amordaçados, estão engessados. O ser humano quer explodir. O ser humano quer gritar, o ser humano quer correr. Você imagina o que é amanhecer o dia e você não ter café para tomar? Não ter um pedaço de pão? Não tem trabalho? A sua energia foi cortada. De certa forma, queridos, muita gente não sabe o que está acontecendo. Muitas pessoas não têm ideia do que a vida está sendo para muitas pessoas. O que significa viver para muitas pessoas. Por sinal, muitas pessoas não estão vivendo, estão sobrevivendo. Muita gente não sabe o que é isso. Muita gente não sabe o que é isso.
Muitas pessoas não sabem, queridos, o que é É essa a realidade que você está vivendo, queridos. Essa realidade que você está vivendo. E se você prestar atenção, sobretudo, os movimentos pentecostais e neopentecostais, eles foram preparados, eles foram forjados, eles foram lapidados para mexer com o sentimento. Eles trabalham exatamente esta é a grande arma que se tem. É mexer no sentimento. É fazer você chorar. É fazer você cair. É fazer você desmontar. E a partir daí, meu irmão, acabou. E muitas pessoas que desmontam, que repousam. Querido, me desculpem. Mas eu não tenho medo de dizer que tem um monte de palhaçada acontecendo por aí. Palhaçada. Não é outro termo, é palhaçada acontecendo por aí. Em nome de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. A única finalidade é dominar as pessoas. Não é curar, não é libertar, não é transformar. É fazer com que o ser humano veja em determinadas pessoas uma tábua de salvação. Ah, esse agora me trouxe Jesus. Ah, é o orgasmo espiritual. É um orgasmo espiritual que as pessoas estão sentindo. E onde o ser humano chega, que ele não sente isso, aquele lugar não tem Deus ali, não. Ele tem que ser elevado. Isto é sério, amados. E é exatamente aí que muitas pessoas abrem mão daquela faculdade intelectiva que é tipicamente humana, não usam-na. Ah, perdeu a casa? Foi. Perdeu o carro? Foi. Você deu seu apartamento? Foi. Legal. Por quê? Primeiro, muitas dessas pessoas estão indo ali não é por Deus, porque essas pessoas estão pressionadas, queridos. As pessoas estão sem rumo, estão desnorteadas. E isto não exclui a safadeza desses camaradas que estão lá para iludir as pessoas, para aumentar a dor das pessoas, para enganar as pessoas, para mostrar àquelas pessoas que estão desesperadas que ali é um porto seguro. Que ali elas irão conseguir a solução do seu problema. Que ali encontrarão a resposta para as suas interrogações, as mais íntimas, as mais secretas, e as pessoas se vão abrindo totalmente, literalmente, incondicionalmente. E as pessoas ficam cegas, surdas, perdem todo o senso do intelecto e se deixam levar por uma emoção em nível acentuado, exagerado e incompreensível. E porque elas querem solucionar o seu problema, porque elas querem aliviar a sua dor, porque não aguentam mais conviver com aquela situação. Elas não conseguem mais ser as intérpretes da dor, das lágrimas, da miséria, da humilhação.
elas não pensam duas vezes o que tem que dar, o que tem que doar, sob lábias temperadas por Satanás, não por Deus, não pelo Espírito Santo. E elas entregam tudo. Tem erro dos dois lados. Do safado que está lá, enganando as pessoas com a Bíblia na mão. Com a Bíblia na mão. Em nome de Deus. E se a pessoa não receber nada, o culpado é ela, que não tem fé. É você que não crê direito, por isso que você não recebe. Então tem um lado deste comerciante da fé e tem o lado da outra pessoa, que foi lá não por Deus, não é porque quer Deus. A pessoa não lê a Bíblia porque quer Deus. Não é por isso, queridos. Muitas pessoas pegam o terço para rezar, não é porque querem Deus. É porque querem soluções. E, sobretudo, soluções imediatas para o seu problema, para a sua dor. Pessoas que não sabem o que significa carregar a cruz. Pessoas que não compreendem que seguir Jesus é colocar a cruz nos ombros, olha. É colocar Se antigamente você não compreendia uma cruz sobre si, pois no momento em que você entrega a sua vida a Jesus, pode crer, você vai colocar uma cruz nos seus ombros. Ei, Nossa Senhora não carregou essa cruz, não? O próprio Cristo, para entrar na sua glória, voltar à sua glória, ele não teve que morrer? Como a semente que precisa cair ao chão e morrer para depois germinar? O cristianismo hoje, queridos, ele saiu dos moldes cristãos, dos moldes bíblicos. E entrou na dimensão dos conceitos. Inclusive nos conceitos sociais. Eu não sou um ser social. Se pelo menos 2 vezes ou 3 vezes por semana eu não vou jantar ou almoçar naquele restaurante onde os meus amigos me possam ver. Eu não sou um ser social. Eu não sou um ser social e menos ainda imagem e semelhança de Deus. Se eu repito roupa. Eu não posso estar repetindo roupa. Sapato eu tenho que ter pelo menos uns 20 ali que vai disfarçando, né? Não precisa, mas uns 20 é... A gravata, por sinal, eu louvo a Deus que eu troquei a gravata pelo crucifixo. Isto é sério, queridos. Isto é sério, queridos. Tem pessoas usando gravatas de mais de 5 mil reais. Mais de 5 mil reais. Isso é brincadeira, é palhaçada. E ele não pode usar aquela gravata hoje, amanhã, depois. Cada dia tem que ser uma. Que tem que combinar com a periferia, com a estética. Com a ideologia social que está estabelecida. E se assim não for, como que ele vai dizer que é um filho de Deus? Que é um homem abençoado por Deus? Que é uma pessoa que está por cima e não por baixo? Que é cabeça e não cauda? Isso é sério, queridos? Conta-se que Gandhi, não estou falando de cristianismo agora, que quando ele morreu, parece-me que ele deixou 2 tangas, 1 ou 2 pares de óculos, uma sandália, era tudo que ele tinha.
Até a cabra que ele usava para tomar leite, foi requerida pelo proprietário e foi devolvida. Não era cristão, queridos. Isto é sério, amados. Isto é sério, isto é sério. O meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecer é uma faculdade intelectiva, queridos. Estamos abrindo mão daquilo que Deus nos deu e que nos faculta o direito de sermos seres humanos, imagem e semelhança de Deus. Por pratos de lentilhas. Por paneladas aceboladas. Não estamos buscando Deus por Deus. Não oramos porque queremos Deus em nós, porque queremos extravasar Deus. Muitas das nossas orações são simplesmente orações, queridos, mercadoras. Orações de negócios. Missionário, Jesus não disse que é para pedir? É. Ele não disse que é para bater? É. Ele não disse que é para buscar? É. Mas quando essa é a dimensão e o critério das nossas preces, das nossas ladainhas, das nossas novenas, das nossas orações, acabamos com tudo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando orares, quando jejuares, quando deres esmola. Não deixa que a mão direita saiba o que fez a esquerda. Não desfigura o teu rosto. Entra no teu quarto, entra no teu quarto. Jesus estava condenando, Jesus não está dizendo que eu não posso fazer uma oração em praça pública. Jesus não está dizendo que em praça pública a gente não pode fazer uma oração de louvor, de adoração, uma oração coletiva. Mas eu sozinho vou lá à praça, como muitos fariseus faziam, iam para as esquinas principais e ali faziam o seu altar de oração, para que as pessoas vissem, olha, ele de fato ele reza tantas vezes ao dia. Olha, ele jejua, olha como está a cara do sujeito. Desfigurados. Olha a caridade que ele fez, a esmola que ele deu. Meu Deus do céu, um outdoor bem grande. Bem grande. Jesus não está dizendo isso, queridos. Que não podemos. Mas a nossa comunhão com Deus, aquilo que de fato faz a diferença, é algo que é feito no oculto. É algo que é feito com singeleza de coração. Deus que tudo vê, Ele te recompensará. Ele vai te recompensar. O nosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor. E quando eu falo sobre esta inteligência, o que aqueles filósofos antigos entendiam e compreendiam, que o verdadeiro sábio, o verdadeiro amante do saber, o verdadeiro filósofo é aquele que distingue, que vê, que enxerga a unidade, o centro, a causa, por meio dos fenômenos existenciais. Aqui no Catecismo da Igreja Católica, no número 1830, diz o seguinte: a vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes dons são disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito. Os 7 dons do Espírito Santo são, olha lá, vamos lá para a filosofia da antiguidade. Por isso disse que aquela filosofia antiga está preparando
aquele conhecimento, aquela sabedoria do verdadeiro filósofo está preparando, de alguma forma, ainda que inconscientemente, a chegada daquele que é isto. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Eu não sei, acho que é invenção da Igreja Católica, mas procurem na Bíblia que talvez tenha. Eu acho que isso aqui deve ser um texto bíblico. Ou então uma invenção da Igreja Católica. Tá? Vamos buscar conhecer as coisas importantes, queridos. As coisas que valem a pena. Às vezes gastamos tempo com tantas superficialidades, com tantas periferias, com tantas coisas que nos satisfazem momentaneamente, como aquele prato de lentilhas, aquele guisado saboroso. São saborosos sim, querido. Não pense que não é, que são, que é. São deliciosos. Chega e escorre pelo canto da boca. Mas termina no sanitário, termina na fossa. Juntai tesouros no céu. Juntai tesouros no céu. Façamos uso dessa capacidade intelectiva que Deus deu a cada um de nós, para não sermos pessoas levadas a buscar pratos de lentilhas que nos satisfazem momentaneamente, mas depois não dizem mais nada. E porque não dizem mais nada, a gente começa a ir fazer como aquela senhora, em um só dia, em 4 lugares diferentes, porque queremos algo que nos satisfaça, que nos preencha. E porque o ser humano é uma fonte, o ser humano é uma fonte de desejos, de realizações. O ser humano é um ser que ele nunca está satisfeito com aquilo que consegue. Ele quer algo a mais. Aquele guisado já não lhe serve mais. Ele quer um outro. Ele quer um outro. Ele quer um prazer maior. É isso, por sinal, que acontece com o tóxico dependente. Ele vai subindo. É um passo atrás do outro, um passo atrás do outro, um passo atrás do outro. E quando dá, ele entra numa overdose. Há caminhos que perante os homens, eles parecem lindos, esplêndidos, mas o seu final é um lago de morte. Eu volto com esta reflexão, porque ainda tem muito nesta direção para que possamos compartilhar. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.